Muito boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que acompanha o canal do Apollo. Estamos aqui com mais um vídeo. Estou num lugar diferente aqui hoje, no meio do mato, porque é o único lugar silencioso que nós temos para falar. Então olha só, você já deve ter reparado que artistas, cantores, atores famosos, pessoa famosa em geral, comete muito suicídio ou morre muito cedo com muita frequência. Então eu estava pensando aqui, como recentemente um cara aí famoso do Linkin Park se matou, outro dia o cara do Audioslave se matou, e sempre tem alguém se matando, né? O cara do Charlie Brown se matou há pouco tempo aí também, e daí por diante. Eu não acompanho essas bandas, mas enfim, a gente acaba sabendo porque todo mundo fala, né? Eu estava matutando aqui sobre alguns fatores de risco na vida dessas pessoas, para tentar entender um pouco por que eles morrem com tanta frequência de maneira tão inesperada e muitas vezes cometendo suicídio. Então a primeira hipótese que a gente pode levantar é, primeiro levantar uma pergunta, e aí seria necessário um estudo estatístico, de saber se as pessoas que são mais sentimentais, pessoas que são mais depressivas, tendem a ser artistas. Muitas vezes o sujeito faz do seu próprio sofrimento, da sua própria dor, dos seus sentimentos em geral, a sua arte. Então você pega um exemplo, William Shakespeare, por exemplo, o maior poeta talvez de todos os tempos, era um sujeito completamente frustrado, pelo que se tem relato, né? Dentre outros tantos. Todo mundo sabe que no momento de introspecção, às vezes você está passando por um momento difícil, você se introspecta, medita e disso acabam sendo poemas, canções, obras de arte em geral, né? Que por sua vez gera identificação no público lá do outro lado, que também passa por coisas parecidas. Então essa seria uma primeira questão. Será que pessoas mais sentimentais, mais sensíveis, têm uma tendência maior a se tornarem artistas? Se isso ocorrer, é uma primeira luz para você entender porque esse pessoal acaba tendo esse destino. Segundo fator é a exposição a drogas. De um modo geral, né? Esses artistas muitas vezes estão envolvidos com álcool, cocaína, maconha, LSD, êxtase, boleta e aquela lista toda que o Alborguete ensinava pra gente. Então, a exposição a drogas seguramente é um fator de risco. Você, quando está no uso de drogas, está vivendo um outro mundo, endorfina, dopamina, serotonina, tudo lá em cima e de repente, quando acaba o efeito, pá, o rebote, né, cai. Você vai do céu ao inferno e às vezes nesse momento de inferno, o sujeito já está passando por uma dificuldade, ele se droga nesse momento de depressão, de rebote, o cara fica completamente transtornado a ponto de não ver nenhuma luz no fim do túnel e até mesmo cometer o suicídio, né? Acredito que muitos artistas tenham morrido por conta das drogas, e às vezes até involuntariamente, como, sei lá, Jimi Hendrix, Jim Morrison, né? Aquele pessoal que morreu com 27 anos e tal. Seguramente que isso atrapalha, seguramente que isso interfere, envolvimento com drogas, que às vezes também é a fonte criativa dessa gente, que não consegue extrair da sua experiência cotidiana às vezes a motivação para fazer música e tal. Claro que há quem interprete que isso seja apenas uma desculpa, né, para o sujeito ficar doidão. Mas enfim. E o terceiro fator que a gente pode lembrar aqui é a maturidade do sujeito para lidar com a própria fama. Né? Quando você se torna um cara famoso, um cara desejado, você ganha um patamar, você é idolatrado no nível de uma divindade, mas que naturalmente não condiz com a sua existência, né? Então você tem todo mundo, aquele mundo de pessoas, mulheres, jovens, pessoal todo te idolatrando, dizendo que você é o máximo, que você é isso e aquilo, todos querem ser como você, todos querem te acompanhar. Cachorro latino. Então você acaba sendo elevado ao status de um colosso, mas um colosso de pés de barro. E às vezes a pessoa não tem consciência disso e acaba desmoronando sobre o próprio peso. Isto é, se o sujeito não tiver muita autoconsciência, muito pé no chão, de saber que ele é só mais um dentre tantos aqui, né, e que se ele começa a se convencer dessa história, de que ele é realmente um sujeito de proporções divinas, isso também pode deixar o sujeito numa situação complicada, à medida em que ele se olha no espelho e de repente ele não enxerga esse Deus todo ali. Todo mundo falando que ele é o máximo, ele se olha no espelho e enxerga só mais um bosta. E para isso também, se o cara não tem uma certa maturidade, isso acaba, como a gente diz aí, subindo a cabeça e o sujeito acaba virando refém, vítima da sua própria imagem, daquilo que ele foi levado a acreditar pelos outros, de certa forma, né? Ou seja, o sujeito não tem consciência de que ele tem aquelas pessoas o seguindo, às vezes muito dinheiro, mulheres, ou seja o que for, e não percebe que essas coisas, no fim das contas, muitas vezes são vazias mesmo. Então, o sujeito ele sabe que ele tem tudo, porque todo mundo diz para ele, ah, você tem tudo, quero ser como você, mas ele ainda não se sente realizado, não se sente satisfeito, exatamente porque o sujeito não tem essa maturidade, um desenvolvimento pessoal, uma autorreflexão, ele não está situado em sua posição existencial real, né? Ele está vivendo realmente uma ilusão, e quando essa ilusão desmorona, às vezes a estrutura psicológica do sujeito desmorona junto, e aí acaba tendo esse fim. Bem, nada demais, só uma breve reflexão. Voltaremos com mais vídeos naquela salinha tradicional, em vez daqui no meio do mato, porque o áudio eu acho que não fica muito bom. Até a próxima.